O que fode nosso país não é a violência nas favelas, não é a falta de educação, não é o sistema de saúde falido. É a causa de tudo isso. Roberto Ibrahim. É um câncer. Se a gente não matar isso agora na raiz, essa porra vai espalhar. 2003년 브라질의 조그만 소도시 부패의 뿌리를 뽑기 위해 후프는 사람들을 모았습니다. 19 contas, já remontei 4. 10 bi de dólar. É um dinheirinho bom, né? Classe média alta. 후프가 노리고 있는 악당은 돈 세탁의 천재 이브라임, 권력과 자본을 이어주는 브라질의 검은 배후입니다. Cláudio e Dimas. Mas no começo me trataram como se eu fosse um maluco. 그가 준비한 것은 한 장의 거래 내역서. 이브라임의 쓰레기통을 뒤지며 밤새도록 짜맞춘 것이죠. Se você fizer a gentileza de me ajudar a quebrar o sigilo bancário. 커다란 기대는 하지 않았지만 Onde é que você achou isso? É um putz. Ele picota tudo e joga no lixo. Eu não consigo montar uma denúncia com isso daqui. Nem juiz nenhum vai aceitar lixo como prova. 수사할 의지가 없어 보이는 검사들. Vocês têm medo do quê? Ou vocês têm medo de descobrir de onde vem o dinheiro? 자리를 박차고 나와버리죠. 이 시각 후프의 부인 혜진아는 자신을 쫓아오는 검은 세단을 목격합니다. 이브라임이 후프에게 경고를 보낸 것. Ai, Verena, pelo amor de Deus, carro preto, preto, vidro preto. 가족이 다치자 참을 수 없었던 후프는 곧바로 이브라임을 찾아갑니다. Nunca mais chega perto da minha família, seu... 예상했다는 듯 눈 하나 깜짝하지 않는 이브라임. Tu compra outro. Ah, não. Eu vou processar esse filho da puta. 다음 날 후프도 선을 넘고 말죠. Às vezes ser compulsivo me fudia. Mas o que eu posso fazer? O Ministério Público não vai ajudar. Eu vou direto no juiz. Doutor Rigo. 판사에게 직접 가서 영장을 요구한 후프. Isso é juiz, doutor Rigo. Ele tá mandando bilhões. Já falou com os procuradores? Já eles não aceitam fazer a denúncia. Eu não posso fazer nada, ligado? Pelo Banco do Estado pra fora do país. As providências cabíveis nesse caso. Vamos, filha. 대책 없이 들이박았다가 오히려 막다른 길에 몰리게 되죠. O Rigo ligou, o cara tá maluco. Olha a bagunça que tá isso aqui. Fuçando lixo. O Ibrahim colocou um detetive atrás dele, já meteu 3 processos em cima do... 베레나는 끝까지 후프를 변호해봤지만 Pô, aposentadoria compulsória. Ter, sei lá, uma pá... A Beta, bota de férias então. 6 meses. 결국 휴직 처리를 당하게 되죠. Porra é essa? Marco Rufo incomoda muito mais. Só 6 meses, depois ele volta, Regina. 이브라임에 미쳐있는 남편이 꼴보기 싫어 죽겠습니다. Deus escreve certo por linhas tortas. Fiquei 3 meses trancado em casa, colando papel. Eu encontrei. Aquele número mudou a história do Brasil. 돈 세탁을 하던 이브라임이 현금을 인출한 시간을 알았습니다. Vem comigo, vamos desfazer essa merda. 은행의 CCTV에는 완벽한 증거가 담겨 있었죠. 39 milhões. Isso aí é o correntista? Sim. É claro que a conta não tava. 계좌의 주인은 깡촌에 사는 농부. Converteu a grana em dólar e remeteu via cabo para uma conta secreta na Suíça. Polícia. Posso ajudar? Fez merda, né? Vamos comigo que a gente vai desfazer essa merda. 완벽한 증거를 찾은 그는 베레나를 찾아갑니다. Visita do Rufo. 그녀는 클라우지우와 만나고 있었죠. Ótimo artista. 명백하게 찍힌 이브라임의 얼굴을 보자 Pra onde foi esse dinheiro? E remeteu pra fora via CC5. Você tem? Yes. 지난번엔 개무시했던 클라우지우가 엄청난 흥미를 보입니다. Vem cá, se eu conseguir o teu mandado, você vai embora? 그동안 받아왔던 굴욕을 한 방에 갚아줄 수 있는 상황. Tá, depois me fala só qual... Senhor Roberto Brem? Sim. Tem mandado de prisão preventiva contra o senhor. Qual é a acusação? Evasão de divisas. 드디어 이브라임을 구속하는 데 성공합니다. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida. 정직 중이지만 달콤한 복수의 순간은 절대 놓칠 수 없죠. Seja bem-vindo à Ilha da Fantasia. Um colchãozinho de merda e um buraco. Por 20, 25. 하지만 이브라임은 믿는 구석이 있습니다. Esse dinheiro que passa na minha mão, você acha que vai... Quem é meu advogado? É o ministro da Justiça. Sabe quem paga o salário dele? Congresso. Deputado. 돈을 먹은 놈들이 자신을 버리지 못한다는 걸 알고 있었죠. Fico no máximo 3 dias. 이브라임의 예언은 현실이 됩니다. O Ibrahim fala tudo o que sabe, vocês perguntam o que quiserem. Tá propondo um acordo de delação premiada. 잔챙이만 불면 된다는 계산이 끝나자 스스로 빠져나갈 길을 만든 것. Doleiros é Acordo isso? esse? Eu conheço esse sujeito. 후프는 자리를 박차고 나갔지만 A conversa agora não é com o senhor. 클라우지우는 결국 협상을 시작합니다. O Ibrahim é do crime. Não existe acordo com essa gente, não. 야망이 넘치는 클라우지우는 이 사건을 자신이 밟고 올라설 발판으로 생각하죠. Ministério Público, gostaria de se pronunciar.
Não, excelência. Se as partes estão cientes e concordam com os termos, o acordo de colaboração entre o réu. 아무것도 못한 채 이브라잉을 풀어줘야 하는 상황. 후프는 결국 판사 앞에서 난동을 피우게 되죠. Tá exonerado, rapaz. Seu nome já tá no diário oficial e tudo. 정의롭게 시작한 싸움이지만 경찰에서 쫓겨난 후프. 20 anos de Polícia Federal e sítio no interior do Paraná. 유일하게 그를 따르던 베레나가 찾아왔지만 Deixa eu adivinhar. E ele não entregou ninguém importante, nenhum político. Aí ele ligou pro ministro da Justiça, que ligou pro... 후프는 이미 모든 것을 내려놓았죠. 돈이 나올 구석이 없어지자 연금에 기대려고 하지만 Mas aqui diz aposentadoria por doença mental. Bom, deve ser porque nem eu sabia, né? É 2.950. Antes ele sonhava em prender político corrupto. Rota na frente da mulher e da filha. 수치심을 이기지 못한 후프는 결국 폐인이 되었습니다. Se a delação der certo, tudo bem pra você, né, Cláudio? Se não der, também... Era a nossa aposta. A gente perdeu o Rufo, cara. Às vezes a gente perde, Verena. 정작 책임져야 할 순간이 o자 누구보다 빠르게 사라진 클라우지오. 그렇게 몇 년의 시간이 흐릅니다. Petrobrasil vai começar a explorar o pré-sal para o desenvolvimento de uma nova tecnologia. 당시 브라질은 대통령 선거가 바로 코앞으로 다가왔죠. O Rufo estava certo. Câncer. É câncer. 이브라잉은 진짜 거물이 되었습니다. 돈이 필요한 정치인, 그리고 돈을 내고 싶어하는 기업인들을 연결해주고 자금을 세탁해주는 대형 브로커가 되었죠. 600, meu amor. 600 pra hoje, né? Pra agora. 그들의 돈 세탁 장소는 바로 세차장. O Ibrahim era um filho da puta inteligente. Em cima de uma lava-jato da história desse país. 기업들에게 받은 현금을 보관하고 최대한 잘게 나누어 추적이 불가능하게 만든 다음 커미션을 챙겨 다시 정치인들에게 분배했죠. Toda quinta-feira mudavam de linha e usavam aquele distorcedor de voz para não serem uma foda de rastrear. 검은 돈은 계속해서 정치인들에게 흘러가고 있습니다. O fixo era mais fácil, mas como eles nunca usavam, não tinha serventia nenhuma. Ai, merda. Só que Deus escreve certo por linhas tortas. acidente aqui. Se precisar de mim, eu tô no fixo. Depois eu te explico. 세차장과 이브라잉을 엮어줄 첫 번째 단서가 나왔습니다. O Shabab ligou de fixo com o Ibra. O destino me deu a chance de pegar o Ibrahim de vez. E barato eu não ia deixar. 가장 먼저 판사를 찾아간 베레나. O processo do Roberto Ibrahim já foi arquivado? Tá, e dá pra arquivar? Por quê? Ele tá operando de novo? Eu preciso grampear. Impossível. 예상했다는 듯 후프의 이름을 꺼냅니다. A gente tá devendo essa pro Rufo. Apelei pro sentimento de culpa. 병원에 입원해 있는 후프의 처지를 이용한 것. 판사는 수사를 허가해줬지만 경찰 내 지원은 없는 상태. Além disso, a equipe era pequena. Eu e mais um. Aquele tamanho com um policial iniciante. 이때 뜻밖의 지원군이 나타납니다. Agente Federal Luiz Carlos Guilherme. Eu vim ajudar na divisão de crimes financeiros. 수상한 구석이 있었지만 위험을 안고서라도 써먹어야 했죠. A ideia é a gente entender a origem desses depósitos. Entender que dinheiro é esse que o doleiro tá lavando. 이 시각 이브라잉은 브라질 최대의 국영기업 페트로브라질을 찾아갑니다. Com investimentos de 70 bilhões, a Petrobrasil era a menina dos olhos do governo brasileiro. O João Pedro Rangel sabia como ninguém fazer a ponte entre os políticos e os empresários. 이브라잉이 돈 세탁을 전문으로 하고 수수료를 받아먹는다면 한재우는 정치 자금이 필요한 정치인과 국가 사업을 하고 싶은 기업을 서로 연결시키는 일을 하고 있었던 것. Mas vamos justificar isso como? Diz que o solo é mole, sei lá. Com isso, mais necessidade de estacas de fundação, 교묘하게 서류를 위조해 국가 예산을 더 따낸 뒤 남은 돈을 세탁해 정치인에게 넘기는 방식. Marco, pra quando o nosso próximo encontro? Ah, eu ligo. A gente marca. 동네에서 놀던 이브라잉이 한 번에 클 수 있었던 것도 전부 한재우 덕분이었죠. Trabalhador, trabalha muito, parece. Tá excitado, né? Vem cá, você tem aquele modelo de... 신세를 졌던 한재우에게 새 차를 뽑아줍니다. Tá, eu consigo chegar a 251. Dá pra levar esse aí do jeito que tá? Não seja agradar o JPR. Comeu mosca. 현금 결제의 원칙을 버리고 수표를 쓰고 만 것. 그들이 공범이라는 확실한 증거가 남았습니다. Fez merda logo quando o Rigo autorizou a operação. E eu comecei a vasculhar todas as contas e e-mails dos doleiros. 새 차를 뽑은 한재우는 와이프에게 자랑을 하지만 Ganhei. E é claro que ele pagou em dinheiro, né, João Pedro? Ah, pagou em cheque. 인생이 나락으로 떨어질 것은 예상하지 못했죠. 영장을 받은 길료미는 이브라잉의 자금 흐름을 완벽히 분석해냅니다. Pra completar, eu descobri que o capial de Rondônia era um gênio da... Tem umas falhas aí, tá faltando algumas coisas. Eu vou levar pro Ministério Público.
길료미의 추적 덕분에 뇌물을 먹인 회사의 이름들을 알 수 있었는데요. 5,5 milhões da Garcês Neto, 4,2 milhões. 돈을 댄 회사들은 정부 사업으로 먹고 사는 건설 회사들. O que me faz pensar que as empresas do Brem não têm a menor condição de atender empreiteiros desse porte. Essa história vai desdobrar, não vai ser fácil, não vai ser rápido. 검사는 수사를 시작하는 것도 두려워하지만 Ele vai da prisão. 증거를 들고 압박하자 수사를 승인할 수밖에 없죠. Operação aprovada. Operações com alvos múltiplos exigem cuidado. Ou prende todo mundo, ou não prende ninguém. 문제는 용의자들이 전부 떨어져 있다는 것. 이브라잉은 상파울루에 있었고 부하들은 브라질리아에 있었죠. 2 dos 3 alvos estão lá. Eu lá no São Paulo, equipe local, o Guilherme faz a base aqui. Eu quero pessoalmente bater na porta do Ibrahim. Denená. 이상하게 반장은 수사 의지를 보이지 않습니다. Tinha o sino de tocaia na frente da casa do Ibrahim. O Ibra chegou a 6, pelo jeito não vai sair tão cedo. 베레나는 세차장 앞에서 부하들이 나타나길 기다리고 있습니다. O Chibado ainda não apareceu por aqui. 작전은 순조롭게 진행되는 듯 보였지만 Eu não sei se foi de propósito, mas a equipe que o Roberval escalou em São Paulo era uma... Porra, perdemos o sinal do Ibrahim, chefe. 수사팀이 한눈을 파는 사이 이브라잉이 빠져나가 버렸죠. China, o que está acontecendo aí? Pô, China, como é que vocês não viram isso, cara? 신호가 완전히 끊기자마자 Manda chamar a equipe, eu vou cancelar a operação. 작전을 내다버린 반장. 길료미는 누군가에게 문자를 보냅니다. 베레나 역시 작전 취소 소식을 들었지만 명령을 무시하고 이브라잉의 부하를 뒤쫓고 있었죠. Voltou, chefe. 이때 이브라잉의 GPS가 다시 반응합니다. Congonhas, aeroporto. 공항에 도착한 이브라잉은 어디론가 떠나려 하지만 경찰이 할 수 있는 일은 아무것도 없습니다. 결국 전용기는 이륙해버리고 미련이 남은 길료미가 경찰서를 떠나지 못하고 있을 때 Só que ele não contou com a força do amor entre um pai e uma filha. Chegou bem? Cheguei, filha. Descansa. 이브라잉은 베레나가 있는 브라질리아로 갔습니다. Notícia boa. Em Brasília, na Asa Norte. Ele não tá sabendo da operação. 이브라잉이 묵고 있는 특급 호텔에 전화하자 말도 없이 룸으로 연결시켜 주는데요. 옆방에 있는 부하가 전화를 걸었다 생각했지만 Eu recebi uma chamada agora, mas... 발신자의 정체는 충격적이었죠. 이브라잉은 체포될 것을 직감합니다. Você preso. Olha, fica calmo, a gente resolve isso. 뒤를 봐줄 권력자를 알아보는 사이 Você deu um jeito de desmontar esse circo que estão armando em Curitiba. 경찰은 이미 세차장에 진입했습니다. Senhor Chapado, o senhor tá preso. Desce do carro. 세차장 전부를 탈탈 털어버리고 나이트에서 놀고 있던 키타누까지 체포하죠. 이제 주인공 이브라잉이 남았습니다. 이브라잉은 한껏 여유를 부리는 중 Vou ainda, senhorita. Pode entrar. 몇 년 만에 그의 손에 수갑이 다시 채워지죠. 이브라잉의 집에도 경찰이 찾아옵니다. Eu sou advogado e vocês não podem entrar aqui. Doutora Estela, nós temos mandado de busca e apreensão. Com licença. Começa aqui por baixo. 이제 남은 마지막 퍼즐은 한재우. Sou seu marido João Pedro Rangel, dona Samira. Vocês estão procurando, meu Deus? Se vocês disserem, eu posso ajudar. 한재우가 모습을 드러내자 Temos mandado contra o senhor. 곧바로 차고로 가 자동차부터 압류하려는데 페인트가 채 마르지 않은 수상한 벽이 보입니다. 요원들이 한재우의 집을 샅샅이 뒤지고 있을 때 Fala, mãe. Deixa eu falar com o Rick. 한재우의 부인이 딸에게 전화를 겁니다. Vai no escritório do João Pedro, Rick. Tira tudo de lá, tudo. 곧바로 아빠 사무실에 도착한 그녀는 Tudo que for de papel, bota dentro da sacola. Tô botando, cara. 증거를 잔뜩 챙겨 사무실을 떠나버리죠. 경찰은 결국 허탕을 치고 마는데요. 이브라잉의 돈 세탁 혐의는 증거가 있었지만 한재우와 이브라잉을 엮어줄 핵심 증거를 찾지 못한 것. Como é que uma equipe deixa o escritório do cara sem ninguém de guarda lá? Cobertor curto, Que vereador. cobertor curto, Wanda? A gente ainda tem a Evoque. É pouco. 예상했던 대로 한재우는 구속을 피합니다. O doleiro Roberto Ibrahim para lavagem de dinheiro e corrupção de agente. Nunca. Então acabou? Pode ir, o senhor está liberado. 결국 작전은 절반의 성공. 이브라잉을 유치장에 쳐넣은 것이 가장 커다란 수확이었죠. Ibra, isso por aqui. 한재우를 다시 잡아올 방법을 고민하고 있는데 Vocês já deram uma olhada nas câmeras de segurança do prédio? 기가 막힌 아이디어를 들고 온 길료미. Duas malas e algumas sacolas. Tudo bem. 판사에게 문제의 비디오를 보여주자 Busca e apreensão na casa do genro e da filha? Isso. Não. Doutor Rigo, olha as imagens. Eu vou pedir a prisão do João Pedro. Ok?
한번 결단을 내린 판사는 화끈하게 수사팀을 밀어주죠. 베레나는 곧바로 한재우의 집으로 달려갑니다. Quem autorizou vocês a entrar na minha casa? Tem mandado de prisão preventiva contra o senhor. Prisão? E qual é a alegação? Ocultação de prova. 지하에 내려가 있던 반데르가 이심스러웠던 벽을 때리자 몰래 은닉해두었던 현금이 나타납니다. Oi, Guilherme. Pede reforço aí em Curitiba, tá? 그런데 길룸이 옆에 있는 남자는 바로 후프였죠. A primeira pessoa que eu pensei quando eu saí do coma foi o filho da puta do Ibrahim. Eu infiltrei o Guilherme na equipe da Verena e passei a operar dos bastidores. 눈앞에서 수십억의 현금을 압수당하자 한재우의 멘탈도 무너지고 있습니다. Então, quanto tempo disso aqui? Sei quanto tempo vai levar, umas 2 ou 3 semanas. Pressiona Brasília. Eu não tenho por que segurar essa pema sozinho. Vou te arrumar um celular também. Quero mudar de cela. 얼마 지나지 않아 나올 것이라고 확신에 차 있는데 한재우도 유치장에 도착합니다. 이 사건은 이미 국민적인 관심을 받고 있었죠. 유치장에 끌려온 한재우의 모습을 보자 이브라잉의 위기감도 커져만 갑니다. Só que o João Pedro Rangel era bem diferente. Se ele abre o bico, muita gente graúda vai rodar. 한재우는 여당의 정치 자금을 책임지고 있던 인물. O negócio do João Pedro, né? A coisa foi longe. Esse juiz é muito metido, né? Dr. Mário Garcês Brito, para chefiar a Operação Abafa. Nós vamos achar um caminho, presidente. 사건이 브라질 전역에서 주목받자 야망을 품고 있는 클라우지우가 찾아오는데요. Me manda o que você tiver pronto que eu vou pensando em caminhos para robustecer a denúncia. 배신의 기억이 남아 있었지만 베레나는 여전히 그에게 끌리고 있었죠. Foda. Prendeu o JPR. 그동안 밀린 이야기를 나누며 서로 축하를 해준 두 사람. 이때 이브라잉에게 변호사가 찾아옵니다. Se ele falar, você não vale mais nada. Isso vai acontecer. E vendo a tua cotação, dia a dia. 혹시라도 한재우가 입을 열면 수십 년 감옥 생활은 확정이었죠. Olha naquele canto ali embaixo da câmera. Diz que você tá bem, que você tá... 하지만 가족들의 반응은 너무나 차갑습니다. As contas todas bloqueadas, os 2 carros, a nossa casa. Que quem vai ter que se virar em dinheiro sou eu. 위로 한마디 없이 돈 이야기만 꺼내는 가족들. Fraco demais para aguentar o tranco da prisão. Vai acabar abrindo a boca. 계좌를 전부 털어버리면 한재우와 협상을 할 수 있습니다. Quem tem 3 milhões em casa deve ter muito mais fora do Brasil. Mas como é que a gente faz esse sujeito falar? Faz o seguinte, vai até a PF, traz tudo que você conseguir. Eu vou quebrar esse cara. 얼마 지나지 않아 첫 번째 실마리를 발견해냅니다. O João Pedro Rangel tá mandando dinheiro pra fora? Dinheiro? São 23 milhões de dólares. Sim, mas é altamente complexo, é isso que eu quero dizer. 좀 더 파보고 싶어도 여력이 없는 상황. 그런데 클라우지우가 사건을 닦아챕니다. De onde você tirou essa lista? Guilherme achou. É uma pista boa, mas é complexa. 여전히 야망이 넘치던 그는 수사력을 집중해 한재우가 빼돌린 해외 계좌를 추적해냅니다. Achamos o banco. Genebra. 모든 게 털려버린 한재우에겐 남은 것이 없었지만 Eu sei que o senhor não é igual ao Ibrahim. Mas existem contextos, existem circunstâncias. Eu não tenho nada a dizer. 그는 끝까지 버티는 길을 택합니다. Rigo autorizou Jaraguara. Uma rápida temporada pelo inferno vai... 버티고 있는 한재우의 입을 열기 위해 흉악범들을 수용하는 자아구하라에 넣어버린 것. Estamos sabendo que o senhor tem muito dinheiro. Vai dividir com os coleguinhas? 언젠가는 돌아갈 수 있을 것이라 믿었지만 싸늘한 교도소의 바닥은 그를 비웃고 있었죠. Foi uma boa tentativa e assustou muita gente. Em Jaraguara, ele quebra ou morre. 불과 며칠 만에 지옥에서 빠져나온 한재우. O cara era um baita rosca fina. Eu sei o que ele sentiu quando saiu de Jaraguara. Saudade da mulher. O caminho era bem claro. 베리나를 찾아간 후프는 한재우의 가족을 공격하라고 이야기합니다. Formação de quadrilha. Busque apreensão então na casa da filha do JPR. 한재우의 사무실에서 서류를 빼돌린 일로 엮어버린 것. Bom dia. Me acompanhe, por favor. Eles podem entrar aqui em casa assim, Rick? É, os documentos que estavam no escritório do seu pai. Onde é que eles estão? 압수한 서류를 살펴보니 딸의 명의로 돈을 빼돌린 흔적도 드러납니다. Oi, filha. A minha vida você já acabou com ela. Foi tudo coisa sua. 원망 가득한 딸의 목소리를 듣자 Acaba com isso, acaba. 결국 한재우는 무릎을 꿇고 맙니다. Minha filha veio aqui. Eles deixaram a gente aqui por nossa conta. Eu vou falar. 가족들을 지키기 위해 모든 것을 풀어버리겠다는 것. 한재우가 선빵을 치면 이브라잉은 아무 쓸모가 없었죠. Botar um preço justo, né? Vai dizer que quer fazer uma delação premiada. Você ganha o que você tem. Aí você pergunta o que eu ganho com isso. 한재우와 이브라잉은 공동 변호사를 선임합니다. Eu vim em missão de paz.
O senhor veio até aqui buscar um acordo, correto? 소식을 들은 베레나는 강력히 반발하지만 Pra que acordo? Essa gente tem que cumprir pena. Ligação para outro patamar. Ele te enrolou da última vez, lembra? Eu não sou seu inimigo, Verena. Você é muito pior. 악에 받쳐있던 한재우는 진짜 거물들의 이름을 댑니다. A corte brasileira é financiada pelas grandes empreiteiras. 정부의 고위직은 물론 여야를 가릴 것 없이 정치인들에게 돈을 먹이고 있었던 것. Chefe do esquema. Tem gente bem maior, né? Quer dizer com gente maior. Casa Civil, Minas Energia, o ex-presidente João Gino. 그의 입에선 현직 대통령의 이름까지 나왔죠. Por contratos bilionários com a Petrobrasil. 13 maiores empreiteiras se uniram com os políticos. 거대 에너지 기업 페트로브라질이 공사비를 부풀려 발주하면 담합을 한 건설사들이 정부 사업을 독점해왔던 것. 그들은 마법사를 불러 사건을 무마시키려 하지만 A conversa com o procurador, falamos em fechar uma multa. 선제적으로 벌금을 내서 일단 여론을 달래자는 계획에 반발하는 회사가 있습니다. Fora de cogitação, isso não faz o menor sentido. Passar a impressão que é uma quantia. Quebra só porque um funcionário público foi pego com a mão na cumbuca. Nós estamos no mesmo barco. Aqui tá meu barco é outro. 이브라임과 손을 끄는 히카르도는 벌금을 내지 못하겠다고 뻗대게 되고 아무런 합의를 하지 못한 채 회의는 끝나게 되죠. A primeira operação é pra prender os empreiteiros. 하지만 이구 판사는 영장을 내주지 않는데요. Posso pedir prisão na base do ouvir falar, né? Eu não sei o que é suficiente pra você, então. Tô dizendo que eu preciso de uma comprovação. 압수수색도 없이 갑자기 증거를 찾을 수는 없는 일. Parece que a coisa toda é feita pra não funcionar, sabe? Vai demorar muito. Eles vão destruir tudo. 결국 길리오미는 후프에게 연락을 합니다. A Verena ia precisar da minha ajuda. Mas o serviço sujo. Mais uma vez. Afinal, o policial aposentado não pode ser punido pela corporação. 몇 년 만에 이브라임을 만난 후프. 갇혀있는 그의 모습을 보니 웃음이 절로 나옵니다. O Clube dos 13. Quem é o Zé Ruela? Quem é o Cufro? Não faço parte desse clube, não. Mas levava dinheiro pra eles. 후프가 꺼내놓은 건 한 장의 사진. Quando sua mulher souber de tudo isso, ela vai te depenar. 이브라임이 알려준 겁쟁이는 시우베리우. Clube dos 13. Vai rodar todo mundo. O clube inteiro vai cair. Colabora e eles te aliviam. 도박 같은 작전이었지만 O advogado de uma empreiteira do clube pediu uma reunião. Mas será que ela usou essa operação, então? 잔뜩 쫄아버린 시우베리우는 모든 걸 풀어버립니다. As reuniões acontecem com as 13 e cada uma das equipes dá uma nota de 1 a 3 em caso de desistência. 아주 상세한 디테일까지 모조리 털어놓았지만 Ricardo Brecht. Ele é o único que não está preocupado com as investigações. 이브라임과 관계를 끊고 독자적으로 세탁을 하고 있던 그는 전혀 정보를 얻을 수 없었죠. Segundo o próprio, é impossível de ser rastreado. 내부자의 증언 덕분에 단숨에 수사는 급진전됩니다. 하지만 건설사들도 손 놓고 당할 수는 없는 일. Silvério entregou tudo pro MP. Coerção numa hora dessa. Eles sabiam que era uma questão de tempo. 돈을 안 내겠다는 히카루들을 제외하고 마법사는 정부와 딜을 치려고 하죠. Destruir a economia de país. Né? Qual a ideia com isso? Ninguém aqui quer isso. Da população, das centenas de milhares de empregados que... Na opinião das melhores cabeças jurídicas do país. Desculpe interromper, mas nós não trabalhamos assim. 당시 혐의를 받고 있는 모든 회사의 영향력을 합치면 브라질 GDP의 절반 수준. 법무장관도 정치적인 판단을 무시할 수 없습니다. O bruxo tinha influência suficiente para convencer o e parar a Lava Jato. 혼자 수사를 준비하고 있던 히카루도는 A situação é completamente diferente da situação das outras empresas. O esquema, senhores, é absolutamente de uma transferência para o exterior a qualquer momento. Eu e minha família não vamos mudar de endereço. 재정을 담당했던 임직원을 도피시키고 합의의 결과를 기다리고 있습니다. Os conchavos e as armações soltam um odor podre. 베레나는 합의와 상관없이 수사를 계속하려 하지만 PGR mandou chamar. Acabou, Verena. 수사 중단의 악몽이 현실로 다가왔을 때 O meu remédio. 지병을 앓고 있던 마법사가 사망합니다. É uma emergência. Precisa de uma ambulância agora. 한 사람의 죽음이었지만 그의 죽음은 엄청난 혼란을 몰고 옵니다. O Procurador-Geral da República não ia ter culhão para aliviar os empreiteiros. 수사를 계속하라는 여론에 밀린 그는 Eventual prisão de empreiteiros. O financiamento do sistema eleitoral. A Procuradoria-Geral está com vocês. 합의서를 내다 던지고 전폭적으로 수사를 지원하게 되죠. É foda. Eu só não comemorei a morte do bruxo e foi solto no dia seguinte. 수사에 협조한 대가로 다시 한번 풀려난 이브라임. Padre solto, né? Igual 2003. Tem uma gente bem maior por aí. 비록 거주 제한은 걸려 있었지만 그를 감옥에 넣는 건 불가능해 보입니다. 영유아는 배수로를 고치던 우프는 E vai custar quanto?
600. Quanto é que custa o câmbio? Uns 80. Então só tá dizendo que vai me cobrar 520 por um dia de trabalho. 완전히 썩어버린 부패의 메커니즘을 깨닫게 됩니다. 300 é que eu... É pra quem trouxe o serviço. Mas ele tem que pagar também a chefia dele, não é? 그의 머릿속을 때리는 아저씨의 말. Eu quero te mostrar uma coisa, vem comigo. O poder econômico e os agentes públicos, eles agem juntos e devolvem o dinheiro, parte do orçamento, para os diretores, em forma de propina. E os ricos mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Quem não adere não vinga, você entende? O mecanismo tá em tudo, em tudo. E você faz o que com isso? Nada. 아무리 악인들을 잡아넣어도 또 다른 악인이 탄생할 겁니다. Eu vou ficar com vocês. 다음 날 베레나의 수사는 계속 진행되고 있죠. O juiz Paulo Rigo autorizou a prisão de 11 dos 13 empreiteiros do clube. Somos 300 federais agindo simultaneamente e às 6 em ponto está todo mundo autorizado a abordar. 권력의 보호가 사라진 건설사들은 정 한번 못 해보고 전원 체포되죠. Hoje é um dia republicano. As empreiteiras do cartel têm em torno de 60 bilhões de reais em contratos. E esse número vai crescer, com certeza. 이제 마지막 남은 한 명은 히카르도. Tio Nami Delibrecht eu trouxe pra cá. Acho que alguém tem que abrir a boca, sei lá, um funcionário, um diretor. Alguém tem que saber o caminho desse dinheiro. 하지만 이미 수많은 임원들이 도피를 끝낸 상황이었죠. Os 14 levaram mulher, levaram filho. 이때 이브라잉은 히카루드를 찾아갑니다. Falou até demais. Foi forçado, Ricardo. 먹고 살아야 했던 그는 선물을 하나 준비했는데요. Esse aqui é o ex-delegado Rufo. Ele se relaciona com a delegada Verena. Delegada afastada. 결국 베레나는 내사를 받으며 사건에서 배제됩니다. A Polícia Federal é um lugar que penaliza as pessoas que vão. 돈을 받아먹은 정치인들의 압력이 사방에서 밀려 들어오는 상황. 극심한 스트레스에 시달리던 베레나도 쓰러지고 마는데요. Me afastaram. Tem foto minha na tua casa, tem foto dos documentos da investigação. Exatamente o que fizeram comigo. 베레나는 자신에게 압력을 넣은 히카르드를 조사해달라고 하지만 Eu parei isso. Falta o maior deles. Descansa. 지쳐버린 후프는 아무런 이욕이 없는 상황. 하지만 집으로 돌아오니 이브라잉이 기다리고 있습니다. Quer dizer, pode até me matar, mas preso de novo eu não vou. 다시 한번 조롱을 받으니 참고 있던 분노가 터집니다. Ricardo Brecht é muito maior do que eu. E você esquece que eu existo. 마지막 남은 대여를 넘기면서 완전한 사면을 원하는 것. Eu não faço acordo com bandido. 모든 걸 놓아버리려는 후프였지만 다시 한번 히카르도 사건에 참전하며 시즌1은 이렇게 마무리됩니다. 결말이 궁금하신 분들을 위해 실제 사건을 정리해보겠습니다. 베리나와 후프의 수사는 브라질의 현직 대통령까지 겨냥합니다. 대통령 위에 있던 실권자이자 전직 대통령이었던 룰라는 구속되고 현직 대통령도 탄핵을 당하게 되죠. 그렇다고 정의가 승리한 건 아닙니다. 드라마 속 브라질은 좌파 정권이 집권 중 대통령이 탄핵된 이후 우파 정권이 들어섰지만 판사였던 히구가 법무부 장관이 되자 커다란 논란이 일어납니다. 판결로 정치질을 했다는 것이죠. 그 와중에 수사 중에 있었던 부적절한 처신까지 밝혀지며 전직 대통령 룰라에 대한 판결이 무효가 됩니다. 그리고 룰라는 다시 한번 대선에 나와서 대통령이 되죠. 다시 말해 세차 작전은 분명 비리를 밝히는 데 성공했지만 정치인들의 싸움에 발려 부패의 메커니즘 속에서 한자리를 차지하게 되죠.